Olá! Nesse vídeo, vamos apresentar o resultado do trabalho final do curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp. Demonstraremos alguns modelos de redes neurais que podem ser utilizados para predizer dados futuros de séries temporais. Como base para os nossos estudos, utilizamos o case Web Traffic Web Series Forecasting do site Kaggle. Nesse case, o desafio é predizer o número de acessos a mais de 49 mil páginas da Wikipedia entre 13 de setembro e 13 de novembro de 2017. O número de acessos deve ser predito de acordo com o meio utilizado para acessar a página. Na competição original, os dados preditos precisaram ser enviados até o dia 10 de setembro de 2017 para que fossem comparados posteriormente com o número real de acessos. Mas até hoje ainda é possível submeter as predições para avaliar a performance em relação ao ranking final da competição, e foi essa estratégia que nós adotamos. Agora vamos avaliar os dados que foram disponibilizados para essa tarefa. A base é composta por mais de 116 milhões de registros, referentes ao número de acessos diários entre julho de 2015 e o início de setembro de 2017. São mais de 49 mil páginas diferentes que estão distribuídas nos projetos Wikimedia, Wikipedia e MediaWiki, sendo que 88% das páginas são da Wikipedia. Para as páginas hospedadas na Wikipedia, ainda é possível obter informação do idioma, sendo 7 os idiomas identificados. Inglês representa 19% das páginas. Por fim, o número de acessos pode ser segregado de acordo com o meio utilizado para acessar as páginas, que pode ser através de dispositivos móveis, desktops e até web crawlers. Dado esse panorama geral sobre as informações fornecidas, vamos analisar com mais detalhe as características desses dados, que podem influenciar a modelagem e nos resultados obtidos. Primeiro vamos analisar visualmente os dados. Há uma grande discrepância no número de acessos às páginas. Podemos encontrar páginas com centenas de milhares de acessos e páginas com nenhum ou apenas um acesso diário. Essa discrepância é uma informação importante para a preparação dos dados utilizados nos nossos modelos e até mesmo para a escolha da medida de performance do modelo. No gráfico, podemos visualizar que o inglês é o idioma que apresenta o maior número de visualizações de páginas por dia. Uma outra informação importante que podemos obter do gráfico é que é um comportamento que se repete ao longo do tempo. Esse padrão fica mais evidente nas páginas em espanhol, representado pela linha rosa no gráfico. Essa oscilação também é uma informação importante que podemos utilizar a favor da modelagem. Podemos aplicar nessas séries temporais o mesmo ferramental de análise de ondas sonoras e sinais de transmissão de telecomunicações. Entre as análises possíveis, podemos decompor as séries para identificar tendências, comportamentos sazonais e a dispersão dos dados. Essas análises são importantes porque na predição de séries temporais, o ideal é que se tenha séries estacionárias, ou seja, que oscilem em relação a um valor previsível e sem mudanças bruscas no seu comportamento. Por exemplo, as páginas japonês podemos identificar que há uma tendência de aumento no número de acessos, enquanto para as páginas em russo não verificamos o mesmo comportamento. Em termos de sazonalidade, ambas apresentam um comportamento periódico, e se analisarmos a dispersão dos dados para páginas em japonês, verificamos uma maior dispersão do que em relação às páginas em russo. Detalhando um pouco mais a questão da sazonalidade dos acessos às páginas, temos duas abordagens que nos auxiliam nessa tarefa. A primeira é a autocorrelação, que avalia a correlação de uma variável com ela mesma ao longo do tempo, e nos ajuda a identificar os períodos em que essa autocorrelação ocorre. No caso, por exemplo, para as páginas em japonês, fica claro que o número de acessos variam conforme o dia da semana, ou seja, cada 7 dias. Essa mesma informação pode ser obtida através da transformada de Fourier, que também demonstra para a gente essa frequência de 7 dias na oscilação dos dados. Uma vez que entendemos os dados que temos, vamos voltar agora para o problema original, que é onde precisamos predizer o número de acessos às páginas com base nos dados passados. Para cada página, temos uma sequência de dados com os acessos diários e queremos um modelo que nos retorne uma sequência com os dados no futuro. Então, precisamos de modelos que codifiquem uma série de entrada e decodifiquem uma série de saída, baseando-se em todos os dados históricos. Para resolver esse problema, selecionamos 3 tipos de modelos.
O LSTM, que foi publicado em 1997, se baseia em redes neurais recorrentes. O GRU, que é um outro modelo também baseado em redes neurais recorrentes, mas que foi publicado em 2014. A WaveNet, que foi publicada em 2016 e foi desenvolvida pelos engenheiros do Google, mas que não se baseia em redes neurais recorrentes, mas sim em redes neurais convolucionais causais dilatadas. Mas para tratarmos esses modelos, nós precisamos definir qual será a nossa medida de comparação. Nós selecionamos a medida chamada SMAP. O objetivo dessa métrica é calcular um percentual que demonstra o quão erradas foram as nossas predições em relação ao resultado esperado. Porém, no nosso cenário, temos páginas com quantidade de acessos bem discrepantes e simplesmente calcular a diferença não é uma medida justa. Por exemplo, se predizermos que uma determinada página terá 99 mil acessos, quando o esperado são 100 mil, erramos por 1000 acessos, o que não parece fazer muita diferença no resultado final. Mas se prevermos 1.100 acessos para uma página onde o valor real é de apenas 100 acessos, teremos errado pelo mesmo número de acessos, mas o impacto é proporcionalmente bem maior. O SMAP resolve esse problema dividindo o valor calculado do erro pela média entre o valor esperado e o valor predito. Assim, temos uma medida que leva em consideração a ordem de grandeza dos valores. No nosso exemplo, o SMAP é de 1% para o primeiro caso e de 167% para o segundo, e demonstra de maneira mais clara o impacto do erro em cada uma das séries. Lembrando que quanto menor, melhor, e que o SMAP pode variar entre 0 e 200%. Agora passamos para a fase prática, onde realizamos o pré-processamento dos dados. A primeira etapa é tratar os dados faltantes. Para as páginas que não possuem valores válidos no primeiro dia, substituímos os dados faltantes por 0. Para os dados seguintes, repetimos o mesmo valor do dia anterior. No segundo pré-processamento, aplicamos o log nas amostras. O objetivo foi achatar a curva para que não tenhamos dados com valores muito discrepantes e para amenizar o impacto da tendência de queda ou aumento no número de acessos, tornando a curva mais próxima de um comportamento estacionário. Por fim, segregamos as amostras de treinamento e validação segundo a estratégia Walk-Forward. Agora que já temos a métrica definida, os dados tratados, segregados, passamos para a etapa de treinamento dos modelos. Com o baseline, utilizamos um modelo simplificado da WaveNet e também não aplicamos o logaritmo nos dados de entrada. O modelo possui aproximadamente 19 mil parâmetros e o treinamento durou 19 minutos. Pela curva de treinamento e validação, verifica-se que houve uma grande oscilação dos resultados conforme cada época do treinamento. Somente para fins de comparação com os demais modelos, submetemos os resultados para o Kaggle e obtivemos um SMAP de 64%. Em seguida, treinamos o modelo WaveNet com os dados de entrada agora com a aplicação de logaritmo e com o uso de features categóricas. Os três modelos LSTM, GRU e WaveNet foram treinados nas mesmas condições, com batches de 1000 amostras, durante 30 épocas. Também incluímos as features categóricas referentes ao idioma de cada baixa. Observamos que há uma convergência rápida para um valor de SMAP próximo de 15% no conjunto de treinamento. O tempo de treinamento também variou bastante, desde 5 minutos para o LSTM até 38 minutos para o WaveNet. Após o treinamento dos modelos, aplicamos a predição do conjunto de validação para calcular o SMAP nas mesmas condições para todos os modelos treinados. E em seguida fizemos as predições para submeter ao Kaggle. Como resultado, tivemos o modelo baseado no GRU com melhor desempenho, alcançando 42% no SMAP, seguido pelo modelo baseado no LSTM com SMAP de 43%. Ainda para efeito comparativo, fizemos uma última combinação, onde treinamos modelos diferentes utilizando o GRU com dados específicos por idioma. No nosso conjunto de validação, o resultado foi pior que os demais modelos e o mesmo se repetiu ao submetermos para o Kaggle. Concluímos que, embora o GRU tenha obtido um resultado melhor do que os demais, a diferença foi muito pequena e que há margem para calibrar outros hiperparâmetros dos modelos de forma a obter resultados ainda mais precisos. Com a apresentação desses resultados, finalizamos a demonstração do projeto final do curso de mineração de dados complexos.